Olá, eu sou Eduardo Talamini, sócio de Justen Pereira Oliveira e Talamini, e vou falar aqui com vocês a respeito de cautelas, providências preparatórias e outras medidas que podem ser tomadas, tendo em vista litígios, possíveis litígios judiciais e arbitrais que venham a se instaurar depois desse pico da crise. É que se tem notado já é, a perspectiva de conflitos, processos que se estabelecerão depois desse período crítico, ou mais crítico, pelo qual agora nós todos passamos. Isso acontece em alguns casos porque ainda não se tem, as partes não têm ainda a exata dimensão de todo o problema, elas têm muitas vezes danos, prejuízos ainda ocorrendo e querem esperar para ver tudo o que terão para reivindicar, tudo o que terão para discutir depois. Há casos em que simplesmente as partes não estão indo desde já para o litígio, porque estão se ocupando nesse momento de coisas mais essenciais e vitais para elas, que é permanecer existindo e tudo mais, e na linha crítica disso não se põe a instaurar agora esses processos. Enfim, há muito caso assim. Então, há a perspectiva de que, passando esse momento pior, se instaurem processos vários. Eu aqui, então, pretendo dar 4 linhas de recomendação. A primeira, tentar soluções consensuais, tentar soluções negociadas, autocomposições. Esse é um caminho relevante porque, primeiro, haverá depois uma significativa dificuldade de encaminhamento dos processos judiciais e arbitrais. Pode-se antever um certo assoberbamento do judiciário, por exemplo. O próprio cenário arbitral pode ter algum tipo de sobrecarga, alguma dificuldade maior para se identificar, para se obter a atuação de um árbitro aqui ou acolá. Também vai haver um problema de custeio disso. As partes podem não estar em plenas condições de custear todo um processo. Há depois um outro aspecto que recomenda soluções negociadas, que é a própria incerteza de como serão resolvidos esses litígios. Afinal, nós passamos por uma situação inusitada, uma situação que não teve igual nos últimos 100 anos, não teve igual, portanto, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, à luz do direito contemporâneo. Nós não temos jurisprudência, precedentes para situações exatamente iguais a essas. Como é que isso vai ser decidido? Como, em que limite se vai reconhecer caso fortuito, força maior aqui ou acolá? Então, há todo um cenário de incerteza, e num cenário de incerteza, muitas vezes uma solução consensual é algo muito mais seguro e recomendável. Depois também há uma perspectiva, e tem muito a ver com esse segundo aspecto, uma perspectiva de soluções salomônicas, ou seja, aquelas soluções que, em alguma medida, vão procurar distribuir um tanto da carga do risco advindo de todos esses problemas. Na arbitragem, isso já é frequente, ou se diz ser frequente, mesmo fora de um cenário de crise, então isso tende a se exacerbar. Então, se é para já receber uma solução que não vai ser a base do tudo ou nada, se a perspectiva não é de uma vitória total, mas sim de uma solução intermediária, porque já não obter isso mediante uma autocomposição. A segunda linha de recomendação tem a ver com a conduta das pessoas, das partes, das empresas, no próprio curso da relação negocial, da relação contratual, enfim, da relação jurídica em que estão envolvidas e que é o objeto, é o cenário em que vai se pôr depois esse processo, esse litígio. É fundamental uma postura proativa e cooperativa. Existem deveres jurídicos que vigoram, são chamados deveres acessórios de conduta, que vigoram em qualquer relação contratual, em qualquer relação obrigacional, mesmo não estando explicitados nas disposições do contrato. São os ditos deveres de cooperação. É um dever de diálogo permanente com a contraparte, é um dever de advertir a outra parte de riscos de condutas que ela está adotando, um dever de pedir esclarecimentos para a outra parte, toda vez que a conduta dela não for de todo clara, for ambígua, der aso a algum tipo de dúvida relevante para a continuidade do encaminhamento da relação.
existem deveres, enfim, até de auxílio de uma parte à outra, claro que nos limites juridicamente exigíveis. Enfim, essa gama de deveres acessórios de conduta tem de ser agora muito intensamente exercitada pelas partes. Há também, sob outra perspectiva, sempre um dever de mitigação de prejuízos. Então, por mais convicto que você esteja de que você se viu impedido de cumprir uma dada obrigação por força maior, por mais convicto que você esteja de que vai ser reconhecida em seu favor a força maior e você vai ser exonerado de uma determinada obrigação, ou de um conjunto de obrigações, ainda assim procure ver tudo o que você pode fazer para mitigar os sacrifícios de custos da parte que está do outro lado. E sempre que isso for possível de ser feito, que seja feito. Porque isso vai ser considerado depois pelo juiz ou pelo tribunal arbitral. Aos nossos clientes, aqueles que têm estado nesse tipo de situação, nós já temos dado essa recomendação e eles têm agido exatamente assim, mitigando todos os danos, todos os prejuízos, toda a carga de sacrifício que possa ser, desde logo, diminuída ou evitada. E, como eu dizia, os juízes, sejam eles árbitros ou estatais, depois vão considerar isso. Não vão só tomar em conta o cenário de crise e as disposições contratuais relevantes, mas também vão querer saber como cada um se pautou nesse momento, e essa conduta, longe de ser um simples elemento moral ou de cordialidade, tem valor jurídico e vai repercutir na solução dos conflitos. A terceira linha de recomendação tem a ver com comprovação, com documentação de todas essas condutas. Então, se está tentando negociar, deixe tudo isso documentado, deixe tudo isso feito por escrito. Não é preciso uma notificação judicial. Já não era antes da crise necessário, ou extrajudicial, mediante cartório. Já não vinha mais sendo usado, a não ser quando a lei ou o contrato exigem expressamente, e não precisa ser usado agora. Mas e-mails claros, precisos, que descrevam exatamente suas propostas, o contexto em que inseridas, exijam também do outro lado, da outra parte, que eles mandem por escrito o que pretendem, enfim, documentem todo esse diálogo de tentativa de solução consensual, documentem as condutas de cumprimento daqueles deveres acessórios que eu mencionei antes. Façam isso sempre, como eu dizia, mediante comunicações escritas, mas também documentem, comprovem os elementos relevantes para a futura solução do litígio, os prejuízos que estão tendo, as dificuldades que estão tendo. Como documentar isso nesse momento? Muitas vezes, como eu dizia, mediante comunicações escritas, mas também pode-se cogitar, eventualmente, de atas notariais, que são provas produzidas, certificadas, são fatos que são certificados por tabeliães, é uma prova relativamente simples de ser feita e que é reconhecida, tem valor probatório num processo judicial ou arbitral. E ainda, em situações limite, dá para recorrer ao próprio judiciário para uma produção antecipada de provas, que é uma ação com um escopo bastante específico. Ela não se destina a discutir o mérito da causa, mas sim apenas a produzir provas, ouvir testemunhas, fazer uma perícia. Provas essas que nesse momento são apenas realizadas e guardadas para serem usadas depois, eventualmente. Essas provas, no passado, essa produção antecipada, só era admitida quando se demonstrava que havia uma situação de urgência para ela ser feita. Hoje, o código é muito acessível, muito aberto quanto a isso. E eu posso produzir essa prova antecipadamente para simplesmente avaliar quais são meus riscos e chances numa futura disputa, avaliar se vale a pena fazer um acordo e assim por diante. Portanto, esse é também um importante caminho. Por fim, a quarta linha de recomendação é: não corra riscos excessivos e desnecessários. Havendo situações de prejuízo muito grave, não deixe para só resolver isso depois. Porque há o risco, há a possibilidade de que se estabeleça uma situação irreversível de um dano que pode levá-lo até mesmo à quebra, ou coisa semelhante, se não à quebra, a prejuízos muito irreparáveis. Então, nessas situações extremas, recorra sim ao judiciário, ainda que pontualmente, ainda que especificamente, apenas para debelar essa situação de perigo de dano. Também existe um arcabouço jurídico para isso. Mesmo quando há previsão de arbitragem, dá para ir em situação emergencial apenas ao judiciário, com uma medida preparatória de um futuro processo arbitral ou judicial, sem ter que, desde logo, exaurir a discussão do mérito. Então, tem de se pensar também nesse caminho. Em linhas gerais, são essas as recomendações que eu gostaria de aqui deixar.
Algumas delas, se não todas, talvez sejam bastante óbvias e evidentes, mas não custa nada sempre lembrar delas nesse cenário de crise. Um abraço a todos.